Outra coisa que a gente discute, eu acho que isso é culpa um pouquinho dos influenciadores, mas se você for pegar a maior parte dos caras dizem que a amplitude completa é melhor que parcial, sim ou não? Né? Tá. Mas uma coisa que faltou perguntar antes dessa revisão aqui era o seguinte: qual amplitude parcial nós estamos falando? Quer um exemplo? Ó, vou pegar aqui, ó. Tô na cadeira extensora. Tá dando para ver eu aqui? Tá. Ó. Aqui eu tô na amplitude completa, beleza? Sim? Agora, eu posso fazer parcial daqui até o fim, sim ou não? Final da extensão aqui. Ou eu posso fazer parcial só aqui no começo, ó. Tem que pensar sobre isso. Não é a mesma coisa. Vamos parar para começar a raciocinar. Quando eu faço a parcial aqui embaixo, ó, o meu quadríceps ele está mais alongado ou mais encurtado? Mais alongado. Quando eu faço só esse final aqui, ele está mais alongado ou mais encurtado? Mais encurtado. Não existem boas evidências hoje falando que treinar um músculo em comprimento longo pode ser bom? Então a gente precisa começar a pensar. Por exemplo, se vocês têm uma aluna que tem condromalácia, ela sente mais dor no começo ou mais dor no final da extensão? Teoricamente, isso muda de caso a caso, mas mais no final da extensão, que é onde a pressão patelofemoral é maior, né? E se eu conseguisse treinar a extensora assim e mostrasse que nessa amplitude aqui a hipertrofia é igual ou maior do que a completa? E não precisasse fazer aquele final da extensão aqui, ó, momentaneamente, por exemplo. Então a gente precisa refletir sobre isso. E outra coisa que a gente precisa refletir é que quem é que vai para a academia fazer todos os exercícios em amplitude curta? Não faz muito sentido. Quando você acrescenta repetição em amplitude parcial, você está imaginando que dentro do contexto, olha o contexto de novo aí, dentro do contexto de um treino que vai ter amplitudes completas, você vai acrescentar parciais. E ainda assim que aquele ângulo de final de extensão seja menos vantajoso, eu poderia colocar quando eu não estou conseguindo descer mais e fazer só a curtinha ali em cima mesmo. E aí não é porque aquele ângulo é vantajoso, é só para aumentar o tempo sob tensão. Só que eu estou entendendo que a pessoa fez já séries com amplitude completa. Tudo bem? Porém, aqui ele vai ser bem, digamos assim, metódico. Ele vai fazer a comparação do amplitude completa com o curto mesmo, tá? Olha, então o que ele fez, né? Tinha uma revisão anterior, que se limitava lá a mais ou menos 19 estudos, e ele fez uma revisão posterior aqui e já colocou 27, porque tinham saído alguns estudos novos, inclusive o do Pedrosa. O do Pedrosa faz essa comparação que eu mostrei aqui para vocês. Só que no do Pedrosa ele não estende completo. Ele vai até um certo ângulo de extensão, mas ele não faz o final da extensão, mas ele compara parcial inicial, completo e parcial em cima, tá? Beleza. Então vê, se deslocar muito para a direita em relação à linha pontilhada, é vantagem para amplitude completa. Então, por incrível que pareça, quando você olha a maior parte dos estudos, está mais deslocado para a direita mesmo. E aqui, se eu for fazer uma comparação fria entre parcial e completo, o completo sai ganhando. Tudo bem? Só que aqui ele não fala qual parcial você está fazendo. E aí ele continua a revisão em cima disso. Aí ele começa a mostrar, por exemplo, se você está falando de esportes que você está dependendo de força, que você precisa de potência, que você precisa de tamanho muscular, ou até percentual de gordura, a primeira vez que eles fazem essa análise, não necessariamente você vai ter muita vantagem do completo. Depende do que você precisa. Vamos pegar um jogador de vôlei. Ele faz o agachamento completo para saltar? Ah! Isso não significa que o completo não possa fazer ele saltar mais. Mas se ele fosse treinar de forma muito específica, ele poderia sim fazer o agachamento com amplitude parcial. A gente tem que começar a pensar nessas coisas, certo? Claro, o nosso foco aqui é pensar em hipertrofia, academia. Tá, beleza. Olha que coisa interessante. Essa é a primeira vez que um estudo mostra que, apesar de parcial, quando você treina no comprimento longo, a hipertrofia é maior do que o full, maior do que a completa.
que foi um dos estudos que mostrou isso, foi o do Pedrosa. Ele mostrou que a extensora feita só naqueles primeiros ângulos, ela gerou a mesma hipertrofia do que a amplitude completa e em algumas porções musculares até mais hipertrofia. Então eu não posso dizer 100% que sempre a amplitude completa é melhor. Porque eu preciso considerar quando eu estou trabalhando um músculo em comprimento longo. Exemplo, supino aqui, ó. Agachamento lá embaixo. Sim? Então, nesses pontos, por mais que você faça parcial, pode ser que a parcial seja tão boa quanto a completa ou até melhor. Mas qual que é a minha dica? Não é treinar tudo parcial. É acrescentar dentro de um treino que você tem amplitudes completas, a manipulação da amplitude de movimento. É uma variável de treino. Pode ser incluída na própria periodização. Por exemplo, vê se vocês me acompanham no raciocínio. Qual que é o único exercício do treino de peito que daria para trabalhar aquelas fibras que o pessoal chama de miolo? Pec deck. Então para pensar comigo. Se eu estou num supino barra ou supino com halter, vai ficar adiantando eu fazer isso? Não, porque o braço de força vai ficar ruim, não vai? É igual do stiff, não é? Então eu estou com 2 halteres aqui, ó. À medida que eu vou fazendo isso, o braço de força vai alinhar aqui e não tem muita efetividade. Não adianta eu ficar fazendo isso aqui, ó. Toda a sobrecarga está vindo nessa linha vertical aqui. Tá. Mas no pec deck, por ser uma máquina, quando eu estou fazendo aqui, ó, parcial, ó, eu consigo uma contração muito vigorosa do peitoral, mesmo fazendo só parcial. Então aí eu vou acrescentar uma informação aqui. Seja amplitude curta ou longa, vai depender até da máquina que você está treinando, para você escolher isso aí. Por exemplo, se você pega alguns supinos articulados, essas marcas bem famosas, tipo uma Panata da vida, aquela, qual? Hammer, alguns. Você pode perceber, ele tem uma linha de ação do movimento que mesmo quando você está finalizando, tem um puta pico de contração no final. O que não vai acontecer com o halter, o que não vai acontecer com a barra. Então aqueles movimentos ali não foram estudados ainda, esses equipamentos, mas provavelmente eles têm uma alta eficiência na parcial curta. E aí eu gosto de escolher qual equipamento que eu faço a parcial alongada e qual equipamento que eu faço a parcial curta. Tinha uma sequência que eu passava para o Maradona, quando ele estava preparando para o Mr. Olímpia, que era assim. Eu colocava ele para fazer a flexão de braço com 2 halteres no chão, e ele fazia a parcial lá embaixo, só alongada assim, ó. Aí ele saía desse e ia direto para o pec deck. Aí no pec deck ele fazia só a parcial encurtada. Então eu escolhia a parcial alongada onde o exercício favorecia a parcial alongada e escolhia a parcial encurtada onde o exercício favorecia a parcial encurtada. E vocês têm condição de fazer isso num programa de treinamento. Tá? É uma viagem, mas claro que nem tudo que eu falo para vocês aqui tem condição de ser estudado, né? São coisas que nem são assim de impacto social, por isso é difícil as pessoas estudarem isso, mas a gente imagina que possa ser interessante. E aí tem um outro detalhe que se argumenta, a parcial alongada para melhorar a porção distal. Também pode ser uma opção. Né? Por isso também falei daquele estudo da flexão nórdica, ele não fez curta, né? Mas a flexão nórdica é um exercício predominantemente excêntrico, né? Teve mais sarcomerogênese distal, então assim, pode pensar em coisas desse tipo também.